A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Lição de número 7, que será lecionada no dia 14 de novembro de 2021. E tem por título A Segunda Oração Intercessora. Vamos para o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 17. E diz o seguinte: orai sem cessar. Verdade aplicada. Nos diz: estudar, refletir e fazer orações com as Escrituras são hábitos que devemos cultivar para a nossa edificação e fortalecimento espiritual. Repetindo: estudar, refletir e fazer orações com as Escrituras são hábitos que devemos cultivar para a nossa edificação e fortalecimento espiritual. Vamos para os textos de referência que estão em Efésios, capítulo de número 3, do verso 14 ao verso de número 19. E nos diz o seguinte: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos para a introdução da lição. A introdução nos diz o seguinte: na primeira oração, Paulo intercedeu pelos Efésios para que fossem iluminados pelo Espírito para uma revelação e conhecimento mais pleno de Deus. Agora ele faz uma oração para que se apropriem dessas riquezas. Tópico 1. O modelo ideal para achegar-se a Deus. No 1.1 nós vamos falar o motivo da oração pelos Efésios. No 1.2, a atitude da oração. 1.3, o alvo da oração. Orar é um dos grandes privilégios que o bom Deus tem concedido ao ser humano. Podemos nos aproximar e falar com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Nesse contexto, Paulo está orando pelo fortalecimento dos crentes. 1.1, o motivo da oração pelos Efésios. O teólogo e pastor John Stott afirmou que o prelúdio indispensável a toda petição e revelação da vontade de Deus. A revelação do mistério deixou Paulo em êxtase, pois a posição no qual os salvos em Cristo foram colocados nessa dispensação é muito poderosa. O motivo de sua oração é que os crentes compreendam essa riqueza. Por isso, ele pede para que recebam esse fortalecimento, o poder no homem interior, pelo preenchimento do Espírito Santo. Quando Paulo fala do homem interior, se refere à natureza moral que precisa ser transformada pelo poder do Espírito Santo para que a plenitude de Cristo ela possa habitar. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo fala que ainda que esse homem interior
esse homem exterior, ele se corrompa, o homem interior, contudo, ele se renova a cada dia. É tão interessante esses versos que nós vamos expor nessa lição, ali em Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 19, porque Paulo ele inicia essa oração da seguinte maneira: ele fala que por causa disso, ou por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo se põe de joelho? Aí nós vamos olhar e vamos voltar nesse mesmo capítulo 3, lá no verso de número 1. Aí lá no capítulo 3, verso 1, diz o seguinte, por causa disso, dependendo da tradução, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. Então nós vemos que a causa dele se pôr de joelho não está aqui. Então nós temos que retornar novamente ao capítulo 2. Que causa que era essa? Em lições passadas nós vimos que, estudando o capítulo 1, estudando o capítulo 2, nós vimos que a causa está ali, nesse princípio da causa da carta aos Efésios. No capítulo 1, nos primeiros versos, Paulo ele louva a Deus porque ele elegeu uma igreja antes da fundação do mundo. Aí ele ora a primeira vez porque ele tinha ouvido a respeito da fé que havia neles, por causa que ele tinha ouvido, por causa do amor que ele tinha por cada um dos irmãos. Uma fé que era demonstrada em meio a um ambiente, lembrando que Efésios era uma capital da adoração, que ali havia o templo da deusa Artemis ou Diana, que era uma das 7 maravilhas desse mundo antigo. E isso influenciava, querendo ou não, os cristãos da época. Muitos talvez até se sentiam atraídos por isso, mas ele encontra um grupo de crentes especificamente que não se deixava ser contaminado, que não se deixava ser atraído por essas coisas. Aí no capítulo 2 ele vai louvar a Deus, por quê? Por causa que Deus ele vivificou a esses crentes que permaneceram fiéis, estando mortos em delitos e pecados, que andavam outrora segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade das carnes e dos pensamentos, fazendo a vontade do diabo, a vontade do mundo, a vontade da sua carne. Então eles andavam dessa maneira. E nós vemos que Deus ele vai trabalhar em favor desses crentes, e não somente em favor desses crentes, mas ele vai trabalhar dentro desses crentes através do Espírito Santo, e depois ele ali no verso 10, na parte B, ele vai trabalhar através desses crentes em Cristo Jesus. Aí nós chegamos ali no verso 11 e 12, que ele vai falar que esses crentes outrora estavam desarraigados da comunidade de Israel, separados desse povo de Deus, estranhos a essas alianças da promessa. Aí ele vai continuar ali no verso 13 e 14, mas esses que estavam longe agora chegaram perto. Por quê? Por causa do sacrifício de Cristo. Aí Paulo começa no capítulo 3, ali no primeiro verso, por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por causa de vós os gentios. Então a causa, de Paulo se pôr de joelhos, tanto no início do capítulo 3, quanto ali no verso 14 do mesmo capítulo 3, está lá no capítulo 2, está nessa revelação que aconteceu ali no capítulo 1. Paulo ele se põe de joelhos aqui, na primeira vez que ele ora, lá no capítulo 1, ali a partir do verso 15. A sua oração era para que eles fossem iluminados. Ele ora por coisas boas. E aqui novamente ele ora por coisas boas, coisas espirituais.
A pergunta é: o que te motiva a orar? O que me motiva a orar? O que me motiva a me colocar na presença de Deus? Por que eu me ponho de joelhos na presença de Deus? Será que era para pedir? Para agradecer? Os meus pedidos são só bens materiais? Onde é que está o meu foco? Então, o motivo da oração de Paulo pelos Efésios, da oração, é para que os crentes compreendam que isso que foi revelado a eles, que outrora eles estavam longe, eles chegaram perto, é uma riqueza. É uma riqueza. Mas não é uma riqueza barata. Alguém teve que pagar o preço. Quem pagou o preço foi Jesus. Porque Isaías, capítulo 53, vai falar que nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele pede para que os crentes compreendam essa riqueza, para que eles sejam fortalecidos no seu homem interior, pelo preenchimento do Espírito Santo. A verdade é que muitos dos crentes ali de Efésios tinham os seus fundamentos na base do ensino por causa do apóstolo Paulo, por causa da obra missionária que o apóstolo Paulo fez ali, que nós vemos ali escrito em Atos capítulo 19. Então Paulo, ele sente o peso da responsabilidade e ele verdadeiramente se coloca de joelhos. Quem tem responsabilidade com o reino dos céus sempre se coloca de joelhos em favor daqueles que verdadeiramente foram alcançados por Cristo. E para que pessoas sejam verdadeiramente mais alcançadas por Cristo. Vamos para o tópico 1.2. A atitude da oração. A postura mais comum usada pelos judeus para chegarem-se a Deus em oração é de pé com as mãos estendidas e as palmas para cima. A Bíblia, porém, não sacraliza a postura física com que devemos orar. Temos exemplos de pessoas orando em pé, assentadas, ajoelhadas, andando e até mesmo deitadas. A postura tomada por Paulo vai além de joelhos dobrados. A sua oração é tão intensa que se prostra diante de Deus numa súplica extrema e angustiosa. Outra coisa que devemos destacar é a forma como ele se dirige a Deus, ele o chama de Pai. Essa expressão descreve a mais estreita relação de amor e comunhão e preocupação. Por que Paulo ele faz questão de dizer que por essa causa, aí ele agora diz, ele se põe de joelhos? É interessante nós frisarmos que ali em Mateus, capítulo 6, nos primeiros versos, vamos lá fazer essa leitura. A partir do verso de número 5. Paulo ele ora porque ele mostra que está se colocando de joelho, que é uma situação de humilhação. Porque o judeu, quando ele orava de forma pública, os religiosos, mais especificamente, podemos dizer assim, os líderes religiosos da época, representados pelo Sinédrio, podia ser os fariseus ou os saduceus, eles faziam questão de orar em pé e com as suas mãos estendidas para cima, com as palmas viradas para cima, para mostrar a Deus que eles estavam rendidos, né? Para que eles fossem reconhecidos pelos homens. Olha só o que diz Mateus capítulo de número 6, a partir do verso 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entre em teu aposento e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Essa versão que eu estou lendo é a Almeida Corrigida Fiel. Então, o apóstolo Paulo aqui ele está falando que ele se põe de joelhos. Ou seja, aquele Senhor, porque os líderes religiosos, os judeus, daquela época, não chamavam Deus de Pai. Eles chamavam Ele de Senhor, por causa de um respeito. Eles não tinham Deus como Pai. Tanto que quando Jesus vai ensinar essa oração modelo, essa oração devocional, a oração do Pai Nosso, e ele fala, Pai Nosso que estais nos céus, isso soa como muito estranho a chamar a Deus como Pai, porque eles tinham Deus como Senhor e não como Pai. Mas Jesus apresenta Deus como sendo seu Pai. E Paulo também nessa oração chama Deus de Pai. Chama Deus de Pai. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele entende que, através de Jesus, nós que outrora estávamos longe, assim como um escravo era inserido na família por causa de um novo tipo de relacionamento, diferentemente de escravidão, agora ele era inserido. Então nós verdadeiramente somos filhos adotivos, por isso que nós clamamos Abba Pai. O que realmente importa para Deus, aqui nesse tópico 1.2, não é a postura física, mas a atitude de coração daquele que se achega a Deus. Não uma atitude de hipocrisia, querendo mostrar, querendo ser reconhecido pelos homens, porque verdadeiramente quando nós fazemos isso, o texto vai nos dizer de Mateus capítulo 6 que nós já recebemos o nosso galardão. Prostrar-se diante de Deus é nos derramar, nos reverenciar, nos submeter à presença daquele que é santo. E nós temos que nos prostrar diante de Deus. Às vezes nós nos prostramos diante de tantas coisas. Reverenciamos tantas coisas. Mas Paulo fala que ele se põe de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. 1.3. O alvo da oração. Existe uma unidade poderosa entre as três pessoas da Trindade no momento em que nos dirigimos ao Pai em oração. Quando oramos a Deus, devemos nos dirigir ao Pai em nome de Jesus Cristo. Nesse momento, o Espírito Santo atua intercedendo por nós diante do Pai, mesmo quando não sabemos pedir como convém. Não existe nada escrito que assinale uma forma de orar. Não existe formas mecânicas para se achegar a Deus. Orar é falar com Deus. E quando mais sincero for o nosso diálogo, mais agradáveis seremos diante da vista de nosso Pai. Às vezes, quando nós nos colocamos diante de Deus, muitos querendo parecer religiosos demais, usam de palavras difíceis, para parecer bonito, para ter aparência de conhecimento. Mas a verdade é que o seu interior muitas das vezes está podre. E às vezes, quando nós nos colocamos diante de Deus, a única coisa que Deus requer de nós é sinceridade. Sinceridade de um coração atrito, de um coração contrito, de um coração rasgado, de um coração machucado, de um coração ferido, para que nós nos derramemos diante da sua presença. Sinceridade é o que Deus exige. Deus não se importa com palavras bonitas. Ele quer sinceridade e não falsidade em sua oração.
E quando nós nos aproximarmos de Deus em verdadeira sinceridade, diante da tua presença, nos prostrarmos, às vezes nem com o joelho no chão, mas com a alma e o espírito prostrado diante da presença magnífica daquele que vive e reina eternamente. Às vezes você não tem nem força para orar, força para se ajoelhar, nem força para se arrastar. Mas a mesma Bíblia vai me dizer que aquele que se achega a Deus, mesmo que não dê conta de orar, um Espírito Santo, conforme em Romanos 8, 26, que intercede por nós porque nós não sabemos orar como convém, mas esse mesmo Espírito intercede por mim, intercede por você, por gemidos inexprimíveis. É tão interessante que o apóstolo Paulo podia estar orando por ele mesmo aqui. Orando porque ele estava preso, pensando em si mesmo, pensando nas suas vontades, pensando somente no eu. Mas ele ora para que aqueles servos de Cristo que estavam na cidade de Éfeso, a qual a sua fama já tinha chegado lá em Roma, fossem fortalecidos cada vez mais e firmados, vivendo em união, e para que fossem cheios dessa plenitude de Deus. Vamos para o tópico 2. O tópico 2 vai falar sobre a oração por uma vida de plenitude. No 2.1 nós vamos falar sobre a fonte de toda a plenitude. No 2.2 vamos falar as riquezas do poder celestial em Cristo. No 2.3 nós vamos falar sobre a habitação de Cristo no coração. A oração feita por Paulo é crescente e agora passa do fortalecimento à plenitude, referindo-se a tudo que é completo, total e absoluto. 2.1 A fonte de toda a plenitude. De acordo com o dicionário da Bíblia, de Estudo Almeida, a palavra plenitude fala de abundância, presença completa, estatura completa, tempo certo de Deus agir, libertando as pessoas do peso da lei e da escravidão do pecado. Paulo nos afirma que essa plenitude ela vem de Deus. Ele é a fonte de onde tudo se origina. Nessa epístola, ele usa várias vezes as palavras riquezas, indicando que Deus é ilimitado, abundante e infindável. Deus é pleno em glória, em majestade e autoridade. Toda glória pertence a Ele e somente Ele pode compartilhar dessas riquezas com suas criaturas. Nós vemos, de acordo com Colossenses 2:9, que em Cristo habita toda essa plenitude de Deus. Toda essa plenitude. Lá no verso 19 do capítulo 3 de Efésios vai dizer o seguinte, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós só seremos cheios de toda essa plenitude de Deus se nós conhecermos verdadeiramente este amor. Se nós deixarmos essa plenitude fazer parte de nós, fazer parte do nosso corpo, pela habitação do Espírito Santo. Porque Cristo, sendo Deus, Ele habita em todos nós. É claro que nós não estamos isentos de passar por dificuldades. Mas o Deus que nós habita nos capacita para enfrentar essas adversidades. Ele nos capacita. Porque nós vivemos nessa atualidade um evangelho de facilidade, onde as pessoas falam que se você vir a Cristo, você não vai mais sofrer, você não vai passar mais dificuldade, porque com Cristo é só vitória. Verdadeiramente com Cristo é só vitória.
Mas todas as vitórias têm uma trajetória, têm uma luta, têm um tempo de preparação. Nós venceremos com certeza as adversidades dessa vida, as dificuldades dessa vida, de mãos dadas com Cristo. Mas nós não estamos isentos de passar por aflições, dificuldades, momentos de dificuldade, de ser caluniado, às vezes de ser traído. Nós não estamos isentos disso. E ao menos que nós deixemos que Cristo em sua plenitude habite em nós, através da pessoa do Espírito Santo, que Ele que nos faz lembrar de todas as palavras o quanto Ele tem dito, difícil será vencer essa caminhada. 2.2 As riquezas do poder celestial em Cristo. O princípio da oração de Paulo é para que os cristãos conheçam essas riquezas da glória de Cristo e sejam corroborados pelo poder do Espírito no homem interior. É necessário enfatizar aqui que Paulo está orando por pessoas que já estavam em um nível elevado diante de Deus, conforme Efésios 1,15. Ele estava alegre e grato a Deus por aqueles discípulos, porém continuava orando para que fossem fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Paulo sabia que a conversão, o novo nascimento, é apenas o começo da vida cristã, apenas a passagem pelo portão do palácio. Jesus não nos salvou apenas para nos libertar do julgamento. Ele quer que conheçamos as infinitas riquezas do seu reino. Nessa oração de Paulo, lá no início dela, ele fala: por essa causa, ou por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Isso é tão rico aqui, esse poder celestial, ele é tão grande, porque ele não fala do qual todas as famílias, ele fala toda a família. Que família é essa? É a revelação que nós tivemos nos versos anteriores a essa oração. A revelação da igreja. É a revelação da igreja que acontece aqui nesse capítulo. Lá no verso 21 do capítulo 3 fala assim, a ele a glória na igreja. A igreja é essa família constituída de milhares de famílias em toda parte do mundo que está perante Deus, que está com a sua vida centrada em Deus, que tem a sua vida verdadeiramente aos pés da cruz, centralizada na pessoa de Jesus. Mas ele fala do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Isso é fazendo referência, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a igreja aqui na terra militante. Ou seja, uma igreja que batalha a cada dia para vencer as dificuldades, as adversidades, mas lá no céu a igreja triunfante. Porque está em outra vida, está na presença de Cristo, está glorificando e exaltando o Cristo ressurreto, recebendo consolações diárias, recebendo novas vestes, uma vida totalmente na presença de Deus. A essa altura, a oração de Paulo é para que os leitores possam ser equipados com o poder
e habitar e ficar firmes em Cristo e a viver e trabalhar para Ele. A palavra poder aqui é a mesma que é usada em Atos capítulo 1, que ele diz o seguinte, Cristo nos diz o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra é dunamis ou dínamos, que é uma bomba de energia, uma capacitação espiritual para uma obra específica, para a obra missionária, para trabalhar, para vencer as adversidades e continuar militando no reino de Deus. Verso 16 do capítulo de número 3 de Efésios nos diz: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, deixar que Ele verdadeiramente trabalhe em nós. Atos capítulo de número 7. Atos capítulo de número 7. E verso de número 51 diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Tem pessoas que têm o seu coração duro, se enrijece o seu coração, resiste ao Espírito Santo da promessa. Não deixe que o Espírito Santo habite através de Cristo em toda a sua plenitude do homem interior, para que eles sejam cheios de toda essa glória divina, para que Deus o capacite para a obra. O apóstolo Paulo aqui ora para que esses homens não sejam rasos em sua vida espiritual, para que não fiquem na mesmice diária. Porque a vida com Deus, ela não é simplesmente passar a semana inteira trabalhando, para aqueles que trabalham, e ir na igreja somente no domingo, à noite. Ir lá assistir um culto da mesma maneira que se vai a um cinema e achar que porque simplesmente foi já está sendo abençoado. Não. Nós temos que buscar essas riquezas da glória de Deus, dar espaço ao Espírito Santo para que Ele habite em nós com poder no nosso homem interior. Dá espaço para que Ele verdadeiramente trabalhe em nós. 2.3. A habitação de Cristo no coração. A palavra que Paulo usa para habitar de Cristo em nosso coração, nossos corações, é a palavra grega katoiken, que se aplica a uma residência permanente em oposição à residência temporal. Essa ideia de uma residência temporal, de o Espírito Santo vir fazer a sua obra e sair, é uma ideia mais do Antigo Testamento. E a palavra que normalmente se usava no Antigo Testamento ali era a palavra gur, que era uma habitação temporária, como que se eu estivesse de viagem em uma cidade e ficasse no hotel ali por um tempo determinado de 10 dias, 5 dias, 20 dias, que seja temporário, que tivesse um prazo determinado para sair, para fazer uma obra, para fazer um trabalho naquela região e depois ir embora. Essa é a ideia dessa palavra no Antigo Testamento, era uma habitação temporária. Mas aqui ele fala
a respeito de uma palavra grega no Novo Testamento, katoiken, que se aplica a uma residência permanente. O fortalecimento do homem interior acontece quando Cristo faz dele sua residência permanente. O resultado dessa habitação é a capacitação para experimentar o fluir de Cristo através de nossas vidas, numa experiência sempre crescente. Cristo, ele não invade nossa vida e ele espera que possamos e respondamos positivamente, não resistindo ao Espírito Santo, conforme nós vimos em Atos capítulo 7 e verso de número 51. Nós temos que responder positivamente ao seu agir e o recebamos em nós. Quando ele habita em nós, a vida é sempre contagiante. A pergunta que fica aqui sobre a habitação de Cristo permanente no nosso coração, será que como que eu tenho entregado minha vida diante de Deus? Eu tenho entregado ela plenamente diante da sua presença, ou eu estou que nem um viajante? Que eu vou lá, passo um dia, talvez algumas horas, ou alguns dias, e depois não quero saber mais da presença de Deus, da presença de Cristo, da habitação do Espírito Santo no meu homem interior. Como é que tem sido a minha vida? É uma coisa a se pensar. Eu acredito que eu já disse isso em alguma das lições passadas, mas eu vou tornar a reforçar porque isso é muito importante. Tem pessoas que tratam Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada, que eu vou lá um dia, esfrego a lâmpada, faço um pedido e vou embora. Eu só vou lá para pedir. Nunca para agradecer. Porque as pessoas dessa nova geração não querem firmar relacionamentos. E Deus, ele quer se relacionar com sua criatura. Assim como ele fazia com Adão ali no Jardim do Éden. E descia para talvez conversar com ele. Eu imagino, não está escrito, lógico, que Adão poderia sentar com o próprio Deus ali naquele jardim, Deus através de uma teofania, conversar, ver ali o pôr do sol, diariamente ele sendo instruído por Deus. Isso é relacionamento. Relacionamento é o que Deus tinha com Abraão, aquele que foi chamado amigo de Deus, aquele que nós conhecemos como pai da fé. Porque Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, aquelas cidades extremamente afastadas de Deus, ele vai comunicar a Abraão antes. Porque Abraão é seu amigo. Isso é relacionamento. Como eu me tenho relacionado com Deus? Porque a cada dia que passa, as pessoas não querem mais saber de palavra de Deus. Aliás, a cada dia que passa, as pessoas querem mais arrancar essas partes que contradizem as suas vontades carnais de dentro dela. A presença de Cristo, ela não pode ser sentida por causa da minha razão, do meu entendimento, mas só através dos meus sentimentos, através da fé. Eu vou sentir a presença de Cristo, Cristo habitando em mim. Se a Bíblia diz que podemos ser cheios da plenitude de Deus, devemos crer e buscar esse tesouro.
para que, segundo as riquezas da sua glória, conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Vamos para o tópico 3, que nós vamos falar um pouco sobre esse arraigados e fundados. Tópico 3, o amor de Cristo. A oração se intensifica e Paulo destaca o alicerce fundamental para que Cristo possa habitar em nós e possamos frutificar. É o amor de Cristo. No 3.1 vamos falar sobre fortalecidos no amor de Cristo. No 3.2 nós vamos falar as dimensões do infinito amor de Cristo. No 3.3 nós vamos falar sobre o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ao pedir fortalecimento, Paulo revela que seu desejo era que Cristo controlasse e fortalecesse seus leitores para o amor, para expressar a qualidade do amor que ansiava que florescesse. Ele junta duas metáforas, uma botânica e outra arquitetônica, arraigados e alicerçados. Ele compara uma árvore bem arraigada a uma casa e uma casa bem edificada. Sua oração é para que esses cristãos busquem alcançar raízes e alicerces profundos. Nos dois casos, a causa invisível da estabilidade é o amor. O amor há de ser o solo em que a vida deles deverá ser plantada e também há de ser o fundamento em que a vida deles será edificada. Então, quando Paulo ele fala aqui sobre esses dois alicerces, o que esses alicerces têm em comum são porque eles têm raízes profundas. Porque o que dá estabilidade a uma árvore e a um edifício é as suas raízes e o seu alicerce. Por que ele fala isso? Em Mateus capítulo de número 7, se eu não me engano, verso de número 24 em diante. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, só para eu não me confundir. Isso, diz lá, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque ali é descrito uma tempestade, né? Os ventos vêm, correm os rios, né? E ela permanece de pé. Então Paulo ele fala sobre estarmos bem fundamentados em Cristo. Bem fundados em Cristo para que quando vier essas adversidades, as tempestades da vida, nós estejamos bem arraigados e fortificados em Cristo. E que o amor ele é a base dessa fortificação. Ele fala aqui sobre essas dimensões desse infinito amor, mas para isso nós temos que entrar no tópico 3.2, nós vamos entrar. Paulo diz que estando arraigados e fundamentados em amor, poderemos compreender as poderosas dimensões desse mistério. O amor de Deus ele tem essa largura, pode ser vista por todos os relatos contidos nos evangelhos. O amor de Deus tem comprimento, ele continua para o todo sempre, e como tem altura, ele conduz o espírito das pessoas para o alto até a própria presença de Deus. Mas a beleza desse amor se revela também em sua profundidade, pois ela encontra todos, até mesmo o que se encontra nas mais terrível miséria e depressão. Outro pastor, certa feita, ele diz que sobre essas dimensões desse amor, ele fala sobre a sua largura, porque alcança a todos, fala sobre o seu comprimento, porque o comprimento fala de um caminho, e Cristo verdadeiramente é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então esse comprimento é esse caminho que nos leva a um caminho à eternidade, a uma salvação,
há uma glorificação através da pessoa de Cristo. E sobre essa altura, ele fala que esses crentes que foram alcançados por essa largura e que entraram nesses caminhos agora são elevados, né, às regiões celestiais em Cristo para uma nova vida de salvação, para que através dessa profundidade, sendo Cristo um oceano de riquezas e de maravilhas, eu não fique na beira da praia somente com os meus pezinhos molhando para o lado de fora do barco, mas que eu mergulhe cada vez mais profundamente nesse oceano do Espírito, para que eu conheça as riquezas da glória de Cristo e para que eu seja cada vez mais fortalecido nesse amor de Cristo. E penetrar nessa dimensão é como empreender uma viagem no espaço sem fim, viajar por toda a eternidade e nunca encontrar o seu limite. A igreja, ela está nessa viagem, e um dia aquilo que é em parte, ele será completo. Hoje, nós enxergamos Cristo como que por um espelho, por um reflexo, por uma imagem, por uma figura, mas que um dia na glória nós enxergaremos como Ele verdadeiramente é, porque assim como Ele é, verdadeiramente nós o veremos. 3.3 para finalizar. O amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor de Cristo excede o entendimento humano porque as palavras não podem defini-lo ou explicá-lo. Porém, mesmo sem saber como discerni-lo, ele não é um amor impossível. Através da experiência vivida, nós podemos senti-lo de maneira multiforme. É um amor que, na prática, pode ser provado no coração daqueles que são salvos. Não existe ser humano algum que esteja excluído do amor de Cristo. É um amor que ultrapassa o conhecimento, um amor que, uma vez aceito, enche o homem com nada menos que a vida do próprio Deus. Então, quando o apóstolo Paulo, ele diz ali a partir do verso 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ele não está falando de um amor, de um conhecimento teórico desse amor, mas de um amor desse na prática. Um amor na prática. E ele incita esse amor do qual ele nos amou, porque Cristo verdadeiramente ele deu a vida pela sua igreja. E ele incita: maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Para terminar, eu quero ler aqui os versos finais, 20 e 21. Porque essa oração de Paulo, ele é uma oração muito ousada. É uma oração muito ousada. E ele diz no verso 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Em outras traduções, vai dizer que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então ele pede para que nós sejamos fortalecidos nesse amor, para que nós recebamos essas riquezas da glória de Deus, para que nós sejamos fortalecidos nesse amor, e não um amor somente teórico, mas um amor prático. Guarde essas palavras no coração. O segredo para se encher de toda a plenitude de Deus principia com o amor.
Firmemos nossas raízes e alicerces nesse amor que, mesmo sendo inexplicável, pode ser alcançado. Que Deus em Cristo verdadeiramente abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E até a próxima lição, lição de número 8, a qual nós abordaremos a unidade do corpo de Cristo. Essa primeira parte da carta aos Efésios foi uma parte muito teórica. Aqui no capítulo 1 até o 3, ele fala sobre a teoria, os fundamentos dessa fé, que essa fé tem que ser fundada em amor, que nós fomos alcançados por Cristo. Então aqui esses 3 primeiros capítulos eles são muito doutrinários. Mas a partir do capítulo 4 para frente nós vamos ver a respeito de uma prática disso que nós aprendemos nesses capítulos anteriores. Então, que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Presbítero Christian deixa aqui o seu abraço. Que Deus em Cristo abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.